Vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Minha gente, hoje sem dúvidas é um dia muito especial, onde todos nós paramos para reconhecer a importância do papel fundamental e singular das nossas mães, que sem sombra de dúvidas são uma grande bênção para todos nós e representam essa capacidade de amar de modo incondicional. É interessante que o amor de mãe, ele é tão valorizado por Deus que na Bíblia o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus é exatamente o amor de uma mãe, quando o profeta Isaías disse que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ama, o Senhor, todavia, não se esquece de nós. Então nós queremos, em nome da nossa igreja, saudar as mamães aqui presentes e valorizar esse dia, dizendo o quanto vocês são importantes para nós. Que o Senhor possa recompensar o esforço da maternidade e que vocês sejam essa grande bênção na vida dos seus filhos. Ao final, nós vamos ter um momento aqui de confraternização e também estaremos presenteando as nossas queridas mamães com uma lembrança para que vocês se sintam honradas nessa noite. Mas eu queria aproveitar o ensejo e orar com vocês, especificamente agradecidos por cada uma das mamães aqui presentes. Nós aqui da Ponte temos tido a grande bênção de ter várias mamães aí que nos últimos tempos, pelo menos nos últimos meses e poucos anos recentes, têm tido a felicidade de ser mamãe. A nossa congregação, uma congregação com muitos bebês, a maioria meninas, quase todos, acho que todos, né, na verdade. E com exceção do Ian, né, o restante são todas meninas. Prevejo o trabalho aí para os papais, inclusive eu. Mas eu queria então estar orando para que o Senhor possa continuar abençoando a cada uma dessas mamães. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, nós queremos bendizer o Teu nome em gratidão, especificamente por cada uma das mamães que aqui estão. Te louvamos porque o Senhor tem agraciado cada uma delas com filhos. Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, mesmo nesse tempo onde a sociedade interpreta a maternidade como um peso ou um fardo. As tuas filhas têm entendido o propósito missional da maternidade e têm glorificado o teu nome com filhos. E eu te louvo, Senhor, porque eu encontro aqui nessa igreja mães cansadas, por vezes até sobrecarregadas, mas nunca arrependidas, sobretudo satisfeitas no Senhor por essa dádiva que é ser mãe. Oro para que o Senhor fortaleça cada uma delas, oro para que o Senhor dê a elas sabedoria, discernimento, graça, coração transbordante de amor por seus filhos, para que elas possam ver, conforme diz a tua palavra, os filhos dos seus filhos e a paz. Glorifica o teu filho Jesus, ó Pai, em cada uma dessas minhas irmãs, as que estão aqui, as que não puderam. Abençoe as mamães recentes, abençoe as que estão no período do puerpério, tal qual Maiane, Viviane, que o Senhor possa guardar as tuas servas e dar a elas uma boa recuperação e que elas possam desfrutar desse momento tão especial. Enfim, Senhor, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, vamos ao Salmo 150. O último salmo do Saltério também será nosso último sermão baseado no livro dos Salmos. Nós iniciamos ano passado essa série e viemos abordando alguns salmos, desde o Salmo 1 e passando por alguns salmos dos 6 livros que compõem todo o Saltério. E eu já quero comunicar em primeira mão aqui para a igreja que no próximo domingo nós vamos iniciar uma nova série de sermões baseados agora
em uma carta pastoral, que é a carta aos Gálatas. O livro de Gálatas é excelente, eu recomendo que você leia essa semana Gálatas. Tem apenas 6 capítulos e em 12 domingos nós vamos aqui analisar perícope a perícope e falaremos sobre Gálatas, graça suficiente para hoje. Graça suficiente para hoje. Por quê? Porque o livro de Gálatas tem uma conotação de exortação bem interessante. Paulo fala o seguinte: ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Vocês começaram bem, entenderam a graça, mas agora estão caminhando para o caminho do legalismo. E o que é o legalismo? É quando a gente coloca leis acima da palavra de Deus. Então é interessante que teologicamente o contrário da palavra graça não é desgraça, mas é mérito. Então nós vamos aqui meditar sobre a graça de Deus, que é, dentre outras coisas, suficiente para nós hoje. Mas vamos então finalizar o saltério com esse salmo tão conhecido, o salmo de número 150. Vamos ler? Salmo 150. Diz assim: Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião. Perdão, irmãos, Salmo 150, estou lendo 149. Voltando. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos a mais uma palavra de oração, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. A nossa oração é que, após a leitura da mesma, ela seja explicada e aplicada aos nossos corações. Pedimos ao Senhor o auxílio do Teu Espírito Santo para que nós possamos ser cumpridores e não somente ouvintes desta palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, o Salmo 150, ele finaliza essa coleção do saltério, os salmos, as canções do povo de Israel, os hinos que compõem o inário do cancionário do povo de Deus no Antigo Testamento. E eu diria que o Salmo 150, ele fecha essa coletânea de salmos com o ápice do louvor. O que nós encontramos aqui é uma doxologia final, onde o salmista conclui tudo aquilo que ele escreveu em forma poética, a partir dos vários salmos e dos vários autores, com uma adoração expressiva de rendição e de louvor ao nome do Senhor. É muito propício falarmos sobre essa ideia de doxologia, porque a própria palavra doxologia, ela é um tanto quanto autoexplicativa. Essa palavra vem do grego e é composta por 2 palavras. Doxa, que é a ideia de glória, e logia, que é exatamente a ideia de discurso ou palavra. Portanto, uma doxologia é uma expressão de louvor e uma expressão de adoração a Deus. Então veja, é interessante que o Salmo 150, ele encerra exatamente com essa expressão de louvor e de adoração. Então o salmista, ele vai encerrar as coleções de música no saltério em rendição e adoração ao nome do Senhor. E esse processo doxológico nos serve como um parâmetro bem específico. Veja, todas as nossas atividades espirituais, sejam elas louvor, leitura bíblica, exercícios espirituais como jejum e oração, devem nos conduzir a esse processo doxológico, ou seja, a essa rendição em adoração. Portanto, se todo o conhecimento que temos a partir da Bíblia não nos levar a um coração que adora e se rende a Deus, o nosso conhecimento, ele é uma vã filosofia. Todo o processo que nós fazemos de modo espiritual
deve exatamente nos levar a essa rendição total ao Senhor nosso Deus. Por isso, essa doxologia final nos mostra o quanto as nossas disciplinas espirituais devem nos conduzir exatamente a esse lugar de total rendição e glorificação ao nome do Senhor. Então nós podemos dizer que o foco desse salmo é única e exclusivamente o Senhor. Observe que o salmista aqui, ele está louvando ao Senhor pela sua aliança, pela sua salvação, pelos seus feitos poderosos, e a partir do povo santo de Deus, o povo redimido, esse louvor um dia preencherá toda a terra. Há uma promessa explícita no texto de que o Senhor é louvado no seu firmamento, dando a entender que ele é louvado não só na terra, mas em todo o céu, e um dia certamente todo o povo de Deus, remido por ele, estará o louvando em uma só voz, a partir desse processo pactual que o Senhor fez conosco. É interessante que Matthew Henry, um comentarista bíblico que eu gosto muito, ele vai fazer uma conexão interessante entre o primeiro e o último salmo. Ele diz assim: o primeiro salmo e o último têm o mesmo número de versículos e os dois são curtos e memoráveis, porém o objetivo dos mesmos são muito distintos. O primeiro salmo é uma instrução elaborada com respeito à lei, à palavra. O último é uma celebração jubilosa e alegre dos seus feitos poderosos. Veja, irmãos, nós podemos então resumir todo o saltério nessas duas expressões, do primeiro e do último salmo: palavra e louvor jubiloso, palavra e adoração celebrativa. Então observe como é essa realidade da doxologia cristã. Nós amamos a Deus em sua palavra, e essa palavra nos leva a uma adoração que não é uma adoração triste, cabisbaixa, monótona, mas sem sombra de dúvidas, é uma adoração vibrante, jubilante, de modo que o próprio Salmo nos apresenta como devemos adorar. E essa adoração jubilante, alegre, feliz, ela é retratada a partir de um povo que canta a Deus de modo entusiasmado. Por isso, mais uma vez, eu retifico as minhas palavras dizendo: aproveite a beleza do canto congregacional. Aproveite a beleza da coletividade do culto para que possamos juntos abrir a boca e louvar a Deus. Eu diria que é um pecado muito grande um cristão vir a um culto como esse e permanecer de boca fechada, uma vez que a Bíblia diz, não mais ou não menos de uma vez, que o Senhor Jesus, em algumas ocasiões, junto com os seus discípulos, em momentos de adoração, ele cantou. Portanto, há uma beleza no canto da igreja, há uma beleza nessa adoração coletiva e expressiva, de modo que reverência e intensidade no louvor não são coisas ambivalentes, mas são coisas que se completam. Nós podemos ser intensos na adoração, nós podemos ser alegres e fervorosos no nosso louvor e ainda assim continuarmos reverentes ao Senhor de toda a glória. Então veja, esse salmo nada mais é que uma canção de louvor abrangente, porque o salmo nos apresenta onde nós louvamos em todos os lugares. Por que louvamos? Por todas as suas obras. Como louvamos? De todas as formas. E quem louva? Todas as pessoas. Então observe como esse louvor a Deus, ele permeia toda a experiência humana. O que o Salmo 150 está dizendo, meus amados irmãos, é que o Senhor deve ser louvado por toda a obra que ele fez. Nós veremos de maneira muito clara que o Senhor Deus no Salmo é louvado no seu santuário, através do culto público a ele, como também é louvado em toda a imensidão da sua criação, no firmamento, obra do seu poder. Então, como podemos resumir o Salmo 150? Esse salmo nos apresenta uma canção universal de louvor a Deus, revelando então que nós devemos louvar a Ele em todos os lugares, por todas as suas obras, de todas as formas, e que todos, sem exceção,
devemos nos render em adoração e glorificação no nome dele. Por isso a beleza no dia do Senhor. Por isso a beleza no domingo, na experiência do canto, na experiência do louvor a Deus. Então, para mim, meus irmãos, a divisão do texto fica muito explícita. O primeiro verso nos faz a seguinte pergunta: onde louvamos? O verso 2 nos faz a seguinte pergunta, apresentando a resposta: por que louvamos? Dos versos 3 a 5, nós observamos mais uma pergunta, então, como louvamos? E por fim, o verso 6, pergunta e responde quem louva a esse que é o objeto da nossa adoração. Então, observemos como está escrito o Salmo no verso 1. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento. Observe, o Salmo começa com a expressão de louvor, que é a palavra aleluia. Essa expressão, ela tem uma raiz bem interessante. A raiz hebraica para a palavra aleluia é exatamente o termo aleluia, que é a junção de duas expressões em hebraico que significa louvor a Iah, que é o radical do tetragrama ou o nome de Deus. Então, quando falamos aleluia, é uma maneira abreviada de dizermos louvor ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Porém, essa expressão aleluia, também ela é considerada uma expressão simples de alegria. Então aqui nós temos nessa primeira expressão o indicativo do que o salmista vai falar. Ele vai falar sobre um tom de louvor que é alegre, uma expressão jubilosa e contente de adoração. Então aqui o salmista vai nos responder a primeira pergunta: onde nós louvamos a Deus? E ele divide a sua resposta em duas expressões. Ele diz: louvai a Deus em seu santuário, o seu lugar santo, e louvai-o no firmamento do seu poder. Veja, o salmista começa dizendo que nós louvamos ao Senhor no seu santuário. O santuário aqui é exatamente o templo, a morada terrena de Deus, através do pacto feito com o seu povo. E na sequência ele fala: louvem-no no firmamento do seu poder. A expressão firmamento é equivalente a terra e céu. Então o que o salmista está dizendo é: nós louvamos a ele adequadamente no templo, assim como ao mesmo tempo ele é louvado no céu e na terra. Então veja, meus amados irmãos, aqui nós temos um entendimento muito claro de que a adoração a Deus, ela é vista na comunidade local, a igreja, mas também é vista por todas as extensões da terra, de modo que o Salmo se conclui dizendo que todo ser que respira, todo ser vivente, tudo que tem fôlego, tudo que tem alma, está rendido a Deus em adoração. Então, Deus é louvado em todos os lugares, em todas as partes da existência, seja no templo, no culto de domingo à noite, seja na sua obra criada ao redor de todo o mundo. Meus amados irmãos, isso indica uma grande verdade para nós. Tudo o que o homem e os seres fazem dão louvor ao seu Criador, ainda que eles não saibam disso. Você consegue entender isso? Tudo aquilo que o homem faz de bom, seja cantando, seja adorando, ou seja trabalhando, ou fazendo uma obra de arte, ele glorifica a Deus, ainda que ele não saiba que está fazendo isso, glorificando ao Senhor. Mesmo quando um artista ele faz um belo trabalho em sua obra, e que revela naquela obra a capacidade da imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele não tribute glória a Deus, ele só fez aquilo porque intrinsecamente a imagem de Deus revelada no homem, ela glorifica ao seu Deus, de modo que ele é adorado em toda a sua grande obra. Minha gente, isso é muito sério,
Porque se o salmista está dizendo que Deus é louvado no templo e na obra do seu poder, isso indica para nós que ele não é louvado apenas no templo ou na igreja. E aqui nós temos uma quebra dessa visão dualística que separa as esferas, de modo que a gente entende que louvor a Deus é só aqui. Mas, na verdade, louvor a Deus é tudo aquilo que fazemos que rende a Ele toda a glória. É interessante que, no século passado, houve um corredor americano chamado Eric Liddell, e ele foi campeão olímpico de atletismo. Ele era um exímio maratonista, e ele corria, ganhou várias medalhas, e ele era cristão. E uma certa feita ele deu uma entrevista que ficou muito conhecida, quando ele disse a seguinte frase para o repórter. O repórter falou assim: você é cristão, você corre, você não acha que deveria glorificar Deus de outra maneira, talvez cantando, talvez pregando? Aí Eric Liddell respondeu o seguinte: Deus me fez com um propósito, mas também me fez rápido. Quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. Quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. A pergunta é: mas como Deus poderia ter prazer em alguém simplesmente por esse correr tão rápido? Meus amados irmãos, na minha opinião, um dos subprodutos desse dualismo, que é essa visão de que Deus só é glorificado aqui, em um culto como esse, e dividindo as esferas entre sacro e profano, de Deus e do diabo, gospel e sofrência, é uma visão muito equivocada. Uma vez que a única coisa para muitas pessoas nessa visão que poderia dar prazer a Deus é alguém talvez pregando eloquentemente ou cantando afinadamente louvores a Ele. E aí, meus amados irmãos, nós vamos reduzir toda a lista dos dons espirituais a simplesmente coisas que fazemos no culto, de modo que, se sairmos daqui, parece que Deus não recebe nada do que fazemos ou do que produzimos, e nós não conseguimos ver beleza de Deus e da sua adoração em um ambiente que não seja a igreja, nessa visão religiosa e por vezes até farisaica. Eric Liddell disse que sentia o prazer de Deus quando corria. Êxodo 31, versículo 3, Deus afirma que encheu um homem do seu espírito para quê? Para pregar? Para fazer milagres? Para profetizar? Não, meus irmãos. Deus encheu esse homem para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Talvez a nossa visão de louvor a Deus ela seja muito reducionista. E talvez nós limitamos louvor e adoração, celebração e exultação somente a cantar aqui, quando na verdade a vida com Deus, como definiu os reformadores lá no século XVI, ela é corandel, ou seja, ela é vivida diante de Deus. Tudo aquilo que o homem faz ou dá glória a Deus ou profana o seu nome. Meus amados irmãos, o Senhor é louvado no templo, mas o Senhor também é louvado no firmamento, na obra do seu poder. O Salmo vai aplainando agora e o verso 2 vai nos responder o porquê então louvamos. Se no verso 1 revela onde louvamos, no templo, na obra do seu poder, o verso 2 agora revela o porquê, o propósito para o qual nós louvamos. E o verso diz assim: louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Deus resolveu ser louvado em sua obra, o mundo que ele criou. E todos os seres o louvam. Veja, meus irmãos, nesse verso agora o salmista se propõe a responder, como disse, o porquê que nós louvamos. E ele vai responder a essa pergunta em dois aspectos específicos. Primeiro, nós o louvamos pelos seus feitos poderosos. Segundo, nós o louvamos pela imensidão da sua grandeza. São bons motivos para você? Louvar a Ele pelos seus feitos poderosos e louvar a Ele pela imensidão de sua grandeza? Sem sombra de dúvida, se nós parássemos agora e refletíssemos sobre os feitos poderosos de Deus em nossa vida,
teríamos, como cantamos aqui no nosso cenário cantor cristão, quantas bênçãos, sim, quantas e quantas são. Mas talvez se parássemos para analisar as bênçãos e os feitos poderosos de Deus, esse ano teríamos coisas para contar, sim ou não? Esse mês, essa semana, hoje, sim, sem dúvidas. E esses feitos poderosos, segundo o texto, podem incluir milagres, intervenções divinas, providências, algo redentor de Deus na história, algo sobrenatural que o mundo veja. Mas os atos poderosos de Deus também podem incluir, aparentemente, coisas mínimas que por vezes passam desapercebidas. Sabe aqueles milagres do cotidiano, aquelas coisas pequenas que você vai vendo dar certo e que outrora você dizia, foi sorte. Aí você hoje posta, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aquela coisa que você quase sofreu um acidente e disse, quase foi sorte. Aí você para hoje e diz, não foi sorte. De fato, foi Deus. Deus é glorificado, meus amados irmãos, nos seus feitos poderosos sobrenaturais. Mas também é glorificado no milagre do cotidiano, quando o pão está na mesa, quando temos uma família para pertencer, um trabalho para servir, uma igreja para amar, irmãos para compartilhar dessa graça. Ou a gente só louva a Deus se Ele abrir os céus e fizer algo maravilhosamente, tal qual abrir o mar vermelho. Eu me lembro, e sempre vou contar esse testemunho. Há alguns anos atrás, era noite de Natal, e a gente foi lá no parque da Cimenteira, ver ali as luzes e tal, e estava lotado o parque, né? Aquela coisa assim, não tinha como estacionar. Aí estava no carro eu, Thaís, Sara, sempre está Sara, se ela não for ela chora, Sara, Lohane e Diogo. E aí a gente chegando assim, eu sempre conto porque Diogo ele é muito incrédulo, irmãos, ele não crê não. Aí a gente chegando assim no estacionamento, aí eu falei, rapaz, tá lotado, pai. Diogo, não, vamos voltar, meu irmão, não vai ter como não. Aí eu falei assim, não, eu creio que Deus reservou uma vaga exclusiva para mim lá, pô. Aí ele falou, meu irmão, Deus com tanta coisa para fazer, ia se preocupar e tá reservando vaga para você, tô em vergonha, pô. Eu falei, você vai ver. Só que eu falei assim, irmãos, pela fé, aquela fé do pai do menino endemoniado lá de Marcos 9, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu sei quando a gente chegou, aquela coisa assim lotada e tal, irmãos, de verdade, espiritualmente falando, um carro começou a dar seta assim, dizendo que ia sair. Eu falei, essa vaga é minha, não tem como. E aí foi uma coisa tão espiritual que na hora que o cara deu a ré assim que saiu, eu já fui entrando certamente, o flanelinha falou, aqui tal, é sua vaga, patrão. Eu falei, tá vendo isso, incrédulo? Passa a crer nas providências de Deus. Óbvio que essa é uma ação caricata do dia a dia, mas sim, irmãos, Deus é glorificado quando cura uma pessoa de câncer, mas também é glorificado com as suas intervenções poderosas no nosso dia a dia, quando cura uma pessoa de gripe. Ele é louvado pelos seus feitos poderosos, mas é também louvado pela imensidão da sua grandeza. Nós somos convidados a contemplar o Senhor na sua obra redentiva de criação. Os puritanos diziam que o mundo ao nosso redor é um livro que revela a criação de Deus. Olhar para o mundo é se deparar com motivos de sobra para louvarmos o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, esse verso nos lembra que nós devemos louvar o Senhor por suas obras e por sua grandeza. Deus faz porque Ele é. Agora, o salmista vai nos falar de como nós devemos louvar a Deus. Primeiro ele fala sobre onde louvamos, o porquê louvamos e agora como louvamos a Deus. E aí ele vai gastar os próximos 3 versículos falando sobre uma orquestra instrumental que se une em louvor ao Criador. Olha o que diz o verso 3. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Veja, ele vai apresentar aqui uma diversidade de instrumentos musicais, fazendo entender que toda essa diversidade de instrumentos, elas em sintonia orquestram um belo louvor ao Criador.
Só que o salmista começa com 2 instrumentos específicos: som de trombeta, aliás, 3, trombeta, lira e harpa. A trombeta, nós todos sabemos que era um instrumento que era usado em cerimônias religiosas no Antigo Testamento e está exatamente associada à proclamação de Deus. Tanto é que as trombetas do Apocalipse revelam a anunciação da volta do Senhor Jesus. Então, esse som de trombeta, no texto, nos faz entendermos esse chamado solene e festivo para a celebração ao Senhor nosso Deus. Mas o texto ainda fala que ele deve ser louvado com lira e com harpa. Esses 2 instrumentos, eles são instrumentos de cordas muito comuns na época do Antigo Testamento. E eles são extremamente adequados para o louvor a Deus. Agora, veja só. Queria fazer uma provocação bem interessante para você aqui nessa noite. Quando nós falamos de harpa, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Davi dedilhando, né? Inclusive, a capa da thumb lá do canal do YouTube dessa série dos Salmos é Davi tocando harpa, porque a harpa fala exatamente dessa capacidade belíssima. A gente pensa adoração, aí Davi lá. Porque, de fato, me parece que a harpa é um instrumento muito espiritual, né? Aquela beleza da adoração. Só tem um problema. Sabe quem foi que criou a harpa? Quem foi que criou a harpa? O texto bíblico fala. Foi um homem que em Gênesis 4, versículo 22, é chamado de Tubal-Caim. Sabe quem foi Tubal-Caim? Tubal-Caim foi um filho de Caim. Quem foi Caim? Um homem ímpio que matou seu irmão Abel, o justo. É interessante. Leia depois Gênesis 4 e 5. Você vai perder totalmente a visão dualista das coisas. Sabe essa visão assim? Sacro, profano, gospel e mundano. Você perde. Por que é que você perde? Porque você vai ver que os homens ímpios fizeram coisas boas. O texto fala que os descendentes de Caim foram os homens que fundaram cidades. Então, se você mora numa cidade, foram homens ímpios que fundaram a cidade. Aí alguém fala assim, não, eu não consumo nada que é do mundo porque o homem é ímpio, o homem é mau, então eu não posso consumir. Eu só ouço música gospel porque música secular é produzida por ímpio, então deixe de morar em cidade. Não, eu só vivo coisas da igreja, porque na igreja... Então, eu não pode ter bateria na igreja, só harpa, porque harpa fala do louvor. Mas quem criou a harpa foi um homem ímpio. Tubal-Caim. O texto fala que ele foi o forjador de toda a sorte de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. O cara foi simplesmente o pai da música. E não fez isso para louvar a Deus. Como é que a gente vive essa dualidade estranha do secular e do sagrado? Sendo que o texto faz essa referência da harpa como louvor a Deus, mas criada por um homem ímpio. Um homem que não glorificava a Deus, ou pelo menos não fazia isso de forma aberta e deliberada. Nós temos referências no próprio saltério do louvor com a harpa. Salmo 33, 2 diz, louvem ao Senhor com a harpa, cantem-lhe salmos com a lira de 10 cordas. O Salmo 71, 22 diz, também te louvarei com a harpa por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a lira, ó Santo de Israel. O 144, verso 9 diz, ó Deus, a ti cantarei um cântico novo com a harpa de 10 cordas. E aí, consegue? Com 10 cordas? Eu cantarei e te darei louvores. O Salmo 147, verso 7 diz, cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpa, façam música para o nosso Deus. No Apocalipse, irmãos, capítulo 14, verso 2, diz o seguinte, ouvi um som dos céus como o rugido de muitas águas e como o estrondo de um forte trovão. O som que ouvi era como de harpas ou arpistas tocando as suas harpas, ou seja, no céu. Deus é louvado com um instrumento que foi criado na terra por um ímpio. E por que é que a gente separa essas coisas nas suas categorias que a Bíblia não separa? Não existe música do mundo e música de Deus, existe música boa e música ruim. Ao cristão cabe o crivo de Filipenses 4:8.
tudo que é puro, verdadeiro, honesto, bom, de boa fama, ocupe o seu pensamento. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor é louvado nessa pluralidade de instrumentos para revelar que nessa graça comum que Ele deu ao homem, Ele sempre será glorificado em tudo aquilo que o homem produz de bom. O verso 4 ainda diz: louvem-no com tambores e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Veja, o salmista vai ampliar a diversidade das formas de louvor a Deus, e ele agora vai mostrar que existem instrumentos musicais até mesmo que nos levam à dança. Claro que essa dança aqui não está associada ao culto público, mas às batalhas militares e coletivas do povo de Israel. As únicas ocasiões em que o povo de Israel aparece dançando na Bíblia são em ocasiões não de culto público, mas ocasiões de vitórias, tal qual Davi e Miriam, vitórias militares, vitórias da própria intervenção de Deus. Mas observe, ele ainda fala com instrumentos de cordas e flautas. São instrumentos que o salmista agora vai incluir essa diversidade, além da lira, da harpa, flauta. Ele está falando o seguinte: olha, tudo que for instrumento, use no louvor a Deus. Sobretudo, use a sua voz para louvá-lo. Tem uns vídeos que as crianças ficam assistindo, né? Do Três Palavrinhas. E é interessante que tem uma canção que fala lá, como é, Sara? Que fala da louvar com a voz. Isso, exato. Com todo o corpo, Isaac está falando, estou interpretando. Com todo o corpo a Cristo louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Aí no final ele fala com a mão, com a cabeça e com a voz. Com a voz. Isso indica que a nossa voz é de fato o nosso instrumento natural. O Senhor nos ofertou essa capacidade de louvarmos a Ele. Essa semana foi bem difícil para a gente. Noemi, ela pegou a virose, ficou gripada, e dificuldade para respirar, para dormir de modo geral. Mas o que mais doeu meu coração é porque ela ficou rouca. E ela passa o dia gritando, irmãos. Ela grita de verdade, assim, passa o dia. E, irmãos, hoje, que dá até hoje, dia das mães, dia 12 de maio, ela aprendeu, a primeira palavra que ela aprendeu, sabe qual foi? Não foi papai, nem mamãe, foi gol. Gol. Ela olha para a televisão, aí o cara começa a gritar gol, ela levanta as duas mãos assim e grita gol. E hoje ela fez isso assim, de modo, porque eu não gravei, devia ter gravado. Mas olhar para ela assim e ouvir a voz dela tão, né, bem rouquinha, de modo que ela percebe-se a deficiência na questão da expressão vocal. E de fato, irmãos, a nossa voz revela essa capacidade do nosso louvor. Ainda que você seja como eu, desafinado, até nas palmas, mas devemos louvar a Deus. É recomendado que louvemos a Deus. Há um outro salmo que diz que é adequado cantarmos louvores ao Senhor. Então louve com harpa, com lira, com cordas, com flautas. O verso 5 diz: louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Interessante que ele vai adicionando aqui as camadas, né, de louvor e de instrumentos, e agora ele fala mais dois: símbolos sonoros e símbolos ressonantes. Esses símbolos são expressões de instrumentos vibrantes, ressonantes, que sem dúvidas fazem um barulho não desordenado. Isso aqui não é um louvor ou descontrole. Não é essas igrejas que a gente vê por aí que não tem hora para acabar e que, sabe a candombleia, que é todo mundo tocando a tábua. Não é isso. Aqui a ideia do salmo é uma convocação alegre, vibrante. É uma convocação feliz, jubilosa. Uma adoração que, como eu disse, ela não anula a reverência. E esse ponto, irmãos, merece muito da nossa atenção. Nós aqui somos uma igreja em plantação, reformada, confessional, calvinista, como queira chamar, e nós incorremos em um sério perigo
de, em nome de um culto bíblico e que respeita os princípios reguladores do culto, transformarmos isso em monotonia. E isso é sério. Veja, um culto bíblico não quer dizer que é um culto frio. Que a frieza aqui seja só da temperatura e não do nosso fervor espiritual. E é lógico que a gente não pode incorrer no outro extremo de achar que louvar a Deus é simplesmente fazer barulho e louvar o descontrole. Mas em contrapartida, irmãos, que a realidade da nossa adoração ela seja expressa também na forma como nós cantamos e nos portamos a Deus em seu santo culto. Porque em nome de uma boa teologia e bons princípios que regulam o culto cristão, nós estamos sorrateiramente transformando a espiritualidade vibrante em uma liturgia monótona e enlatada. Então não há problema em cantarmos louvores, em expressarmos louvores a Ele, em declararmos expressões de louvor ao seu nome, em aplaudirmos a Ele, entusiasmadamente cantarmos. A Bíblia diz que tudo isso convém. E o Senhor habita em meio aos nossos louvores. Portanto, irmãos, reverência e vibração no louvor são coisas que se complementam em um coração grato e que reconhece ao Senhor. Quero concluir com o verso 6. O verso 6 agora responde à última pergunta: quem o louva? Veja, o salmista fala aonde devemos louvá-lo, como devemos louvá-lo, por que devemos louvá-lo, e agora ele responde quem o deve louvar. E o verso 6 diz: todo que tem vida louve ao Senhor. Aleluia. Algumas versões mais antigas, as versões mais conhecidas dizem: todo ser que respira louve ao Senhor. Veja que coisa notável. Como é então que o Salmo, o livro de Salmos, o saltério bíblico é concluído? Ele é concluído com uma convocação geral de louvor a Deus. Não apenas dos crentes ou de um grupo específico de pessoas, mas de toda a criação viva, toda a criação e todo o ser que respira. Mesmo tossindo, como a gente está aqui, a maioria, né? Louve ao Senhor. Tudo aquilo que tem vida. Aliás, essa semana fui no médico lá, e aí, no emitossindo, o médico usou uma expressão que eu achava que só leigo usava. Ele falou: tá vendo essa tosse aí, pai? É tosse de cachorro. Que isso? Como assim? Tosse de cachorro? Pensei que ele usou um termo técnico, né? Não, é uma tosse, né? Sei lá. Não é tosse de cachorro, mas é 3 dias. Falei: tá bom, doutor. Mas veja, irmãos, o salmista nos lembra que sim, dos seres humanos aos animais, das aves do céu aos peixes do mar, tudo o que respira é convidado a louvar o Senhor. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar que tudo o que respira, de seres humanos a animais, a astros, estrelas, a tudo que é vivo, tudo isso existe com um propósito, o propósito de glorificar o Senhor. Os pássaros cantam em louvor a Deus. Aliás, não sei, acho que Igor conhece essa lenda, mas bem cantou Luiz Gonzaga, quando ele disse que, ele apresentando ali uma cultura que havia no Nordeste, não sei se há ainda, mas ele falando sobre o Assum Preto, é uma canção bem em um tom melancólico. Ele vai dizer que furaram os olhos do Assum Preto para ele assim cantar melhor. Olha a ideia que se tinha antigamente. É que o Assum Preto, né, ele geralmente fica numa gaiola escura, né, porque ele louva melhor no ambiente escuro. Aí os passarinheiros, o que é que eles fizeram? Não, já que ele louva melhor no escuro, que ele canta melhor no escuro, vamos furar os olhos para ele ficar cego. Aí Luiz Gonzaga, especialista assim na composição da realidade da cultura, falou assim: furaram os olhos do Assum Preto para ele assim cantar melhor. Até o cancioneiro popular sabe que tudo que existe vive para louvar a Deus.
Tudo que existe louva a Deus. O texto bíblico fala disso, os anjos louvam a Deus. Isaías 6,3, e clamavam uns para os outros, quem? Os querubins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 5, 11 e 12 ainda vai abranger mais essa ideia da adoração. Olha o que João disse: eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Deus é louvado, irmãos, nos céus. O Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. Isaías 44, verso 23 diz: cantem de alegria, ó céus, porque o Senhor fez isso. Interessante, se você colocar no YouTube assim, sons do céu, você vai ver lá, os cientistas descobriram, né, que as estrelas, elas emitem sons, que os astros emitem som, e o texto bíblico fala o porquê, porque eles irradiam louvor ao Deus que criou todas as coisas. Amém, igrejinha? Você pode louvar a esse Deus essa noite. Não apenas isso, a Bíblia diz ainda que os animais, sim, os animais louvam a Deus. Salmo 148, verso 10 diz: as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras louvem ao Senhor. Há um hino da harpa cristã que diz que até os vermes louvam o Senhor. Seres celestiais também louvam a Deus. O Salmo 148, verso 3 e 4 diz: louvai-o quem? Sol e lua, todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Irmãos, eu vou repetir aqui uma frase que eu usei ela aqui nesse púlpito, acho que umas 50 vezes, porque ela realmente é muito boa e ela é muito propícia sempre. É uma frase de um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, e eu acho que você já sabe que frase é. Que frase é? Não sabe, né? A frase diz assim: não há, Emerson sabe, 1 centímetro quadrado deste mundo, do qual Cristo, que é Senhor de tudo, não possa dizer é meu. Vou repetir: não há 1 centímetro quadrado deste mundo, do qual Cristo, que é Senhor de tudo, não possa dizer é meu. Ou seja, é tudo sobre Jesus. O mundo existe para revelar a glória de Deus. O ser humano existe, ainda que ele não saiba, para revelar a glória e o louvor a Deus. E eu sempre falo essa frase de Abraham Kuyper, mas eu percebi que eu ainda não falei sobre quem foi Abraham Kuyper. E Abraham Kuyper, meus irmãos, ele viveu entre 1837 e 1920. Ele foi teólogo, pastor, jornalista, político e educador holandês. E essa frase, ele entende que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Sobre quais coisas? Sobre todas. Tipo assim, ele é Senhor sobre a igreja, mas também é Senhor sobre as artes. Então Cristo é o Senhor do cinema, Cristo é Senhor da música, tudo Cristo é Senhor. Então ele é Senhor sobre todas as esferas. E ele viveu isso bem na prática, porque veja, ele foi um pastor, como eu disse. É interessante que, uma rápida curiosidade, Abraham Kuyper, ele foi pastor da igreja reformada holandesa, e lá na Holanda, pastor é cargo público, porque ainda há aquela união entre igreja e Estado. Então o pastor, ele recebe do governo para ser pastor. E no tempo de Kuyper, o liberalismo teológico dominava toda a igreja na Holanda e boa parte da Europa. Então Kuyper era um pastor liberal, ou seja, ele não acreditava na Bíblia como palavra de Deus, não cria nos milagres, relativizava toda a Bíblia, até que ele foi enviado pelo governo para pastorear uma igreja no interior da Holanda, em uma igrejinha pequena. E aí os irmãos daquela igreja, irmãos calvinistas fervorosos, passaram a orar para o pastor se converter, irmãos. Olha que coisa interessante. E aí os irmãos passaram a orar pelo pastor, por Abraham Kuyper. Ele então deixa de ser liberal e vira um fervoroso reformador calvinista. Interessante, né? Orem por mim, irmãos. Acho que eu preciso me converter em algumas áreas aí. Quem sabe, né? Mas só que veja, além disso, além de pastor e teólogo,
Ele também foi um jornalista e educador. Só para os irmãos terem uma ideia, Abraham Kuyper, ele fundou, olha só, irmãos, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Hoje, essa faculdade é uma das faculdades mais influentes da Holanda e é conhecida hoje como Universidade Livre de Amsterdã. E sim, irmãos, Deus precisa de missionários, é verdade. Deus precisa de pastores, de músicos, mas Deus também precisa de gente assim, de influência na sociedade. Gente que funde escola, que funde universidade, de médicos, de jornalistas, de gente que use o seu dom para glorificar a Deus e transforma a sociedade. Aliás, irmãos, nós estamos levantando uma oferta lá para os irmãos do Rio Grande do Sul. Na nossa primeira oferta nós enviamos R$400 para os irmãos. Irmãos, saiu uma matéria na revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, lá nos Estados Unidos. É a revista mais influente do segmento cristão nos Estados Unidos. E a matéria é a seguinte: como igrejas pequenas estão salvando o Rio Grande do Sul. E o irmão Claudson aqui, Emerson, Wagner, os irmãos sabem aqui, quem acompanha o pastor Tarek da Igreja Viela e o pastor Emanuel da Igreja em Reforma, tem visto que sim, irmãos, a igreja tem sido tão influente que ela tem chegado aonde o Estado não está chegando. Por sinal, o Estado tem criado barreiras para ajudar. O Estado tem criado subterfúgios para impedir que a ajuda chegue. E a gente vê, só você abrir os stories lá do pastor Tarek, o quanto ele tem se dedicado, transformou a igreja em um abrigo. O culto hoje teve que ser reduzido, porque tem gente chegando o tempo todo. Gente da igreja dele que não volta para casa há dias, que tem que ficar na igreja, no abrigo da igreja, porque tem gente vindo roubar a igreja, porque os presos não podem ser presos, porque o Estado não quer que seja preso. Então quem é que tem salvado o Rio Grande do Sul? Não é o Estado, é a mobilização das igrejas. É esse tipo de cristianismo, irmãos, como o Kuyper foi, que nós precisamos de influência na sociedade, e não de uma religiosidade de domingo de 7 às 9 ou de 6 às 8. Mas que você seja, meu irmão, um cristão influente como Kuyper foi. Kuyper ainda, além de fundar uma universidade, ele também fundou um partido político, o Partido Antirrevolucionário da Holanda. E ele foi simplesmente, entre 1901 e 1905, primeiro-ministro da Holanda. Tipo assim, o cargo mais alto do país foi ocupado por um cristão que entendeu que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E por que Kuyper viveu isso, irmãos? Porque Kuyper desenvolveu uma teoria que é chamado a teoria das esferas. E não é as esferas do dragão de Dragon Ball Z, não. A teoria das esferas é que Kuyper entendeu o seguinte, veja: o mundo está dividido em esferas, né? Esfera social, esfera política, esfera cultural, e essas esferas não se comunicam. O que é que Kuyper entendeu? Que Cristo é Senhor sobre todas essas esferas, ou seja, Cristo é Senhor da igreja, mas também é Senhor de todas as coisas. Amados irmãos, eu quero concluir essa série dos Salmos lembrando que o nosso louvor, ele tem uma finalidade. Qual? Não é apenas cantar aqui, mas nos fazer viver lá fora. E eu queria lhe encorajar para que a sua vida de adoração seja também um testemunho para o mundo lá fora. Amém, meus irmãos? Que você é exemplo de Eric Liddell, que corria para a glória de Deus. Faça tal qual Abraham Kuyper. Viva para a glória de Deus. No seu trabalho, na sua faculdade, que em tudo você possa dar glória a Deus. Aí mais uma historinha que eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu repito as coisas, né? Não sei como é que vocês não cansam. Na Reforma Protestante, um sapateiro chegou para Lutero e disse assim: Lutero, como eu posso fazer para agradar a Deus? Aí ele pensava que Lutero ia dizer assim: abandona a sapataria e vamos pregar com a gente. Aí Lutero respondeu assim: faça seu sapato
cobre um preço justo e glorifique a Deus por isso. É isso, irmãos. É isso. Talvez você não pode correr para a glória de Deus, mas você pode tirar foto para a glória de Deus, levantar parede para a glória de Deus, vender para a glória de Deus, enfim, fazer unha para a glória de Deus. Que a nossa vida, meus irmãos, seja corandel diante de Deus, e que em tudo, fazer gol para a glória de Deus, hein? Cadê os jogadores aí? Mas que em tudo, meus irmãos, levantar peso para a glória de Deus, sem trembolona, porque senão aí já ultrapassa. Mas que nós possamos fazer tudo isso com o seguinte entendimento: tudo que nós fazemos anuncia a obra da criação. É mesmo? Glória a Deus. Sou 2-0 pro Vasco ali, ó. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu queria encerrar esse sermão e essa série dos Salmos cantando com você uma canção que fala exatamente da soberania de Deus sobre todas as esferas. E essa canção diz que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas uma parte que eu gosto de fato dessa canção é quando ela fala que apesar de tudo isso, ou seja, apesar de toda essa glória, tu te importas comigo também. Deus é soberano, mas se importa com a gente. Isso é maravilhoso, né? Deus é criador de todas as coisas, mas se importa com cada um de nós. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e te engrandecer por tua bondade e teu amor. Eu te louvo, Pai, por essa série dos Salmos, como nós fomos edificados. Aprendemos que as nossas emoções, elas também glorificam ao Senhor quando expressamos as emoções diante de Ti, e que tudo que fazemos, elas louvam o Teu nome. Obrigado do Salmo 1 ao Salmo 150, o Senhor nos ajudou a entendermos a beleza deste livro. Pedimos que a partir do próximo domingo a carta aos Gálatas possa mexer conosco, de modo a transformar o nosso cotidiano e nos apresentar uma graça que também é para hoje, que muda a forma como nós vivemos. Eu oro por essa igreja, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a reconhecer a tua soberania, mas também o teu cuidado pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos. Tu és soberano. Solte sua voz e cante o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Cantemos mais uma vez. Tu és soberano. Cante com alegria nessa noite. Tu és soberano sobre a terra,
apesar dessa glória que tem, cantemos com alegria. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és Deus. E apesar, mais uma vez, com alegria, e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Pai amado, como é bom cantar essa verdade. Apesar da glória que